See the man who won't stay for your meal, getting all the piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like. Bem-vindos ao Legado Jurídico, onde as vozes do direito moldam o futuro. Preparem-se para conhecer as histórias e os desafios daqueles que fazem a justiça acontecer. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Legado Jurídico. Hoje, no episódio, vamos mergulhar em um debate que está no centro das atenções do cenário jurídico e político brasileiro. Nosso convidado é o Felipe Araújo Capeto, advogado formado pela tradicional Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, pós-graduado em Relação Jurídica de Consumo, consultor político, professor universitário e procurador legislativo na Câmara Municipal da Estância de Atibaia. Com uma carreira que transita pela advocacia privada, pela atuação no setor público e pela docência, Felipe traz uma visão privilegiada para discutirmos temas sensíveis e atuais. A credibilidade do Supremo Tribunal Federal, os limites entre liberdade de expressão e proteção das instituições, o peso da narrativa política sobre as decisões judiciais e os desafios práticos do dia a dia da justiça brasileira. Prepare-se para uma conversa que promete unir técnica, experiência e reflexão. Sinta-se à vontade, seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, meninas. É um prazer estar aqui, agradeço muito o convite. É sempre um mato sem cachorro, assim? Você sempre coloca os convidados para falar de uns temas polêmicos? Não, você é o primeiro. Que legal, que legal. Não, vai ser uma conversa muito boa. Vai ser uma conversa muito boa, tenho certeza. A gente discutiu um pouco antes aqui algumas questões que são relevantes e vamos ver como a gente vai conduzir esses assuntos que são polêmicos, são sensíveis, mas precisamos sempre debater eles, ainda mais numa faculdade de direito. Com certeza. Tem que ter essa visão crítica também, né? Perfeito, então eu já vou iniciar com a primeira questão. E eu te pergunto, como consultor político, você acredita que a comunicação das decisões judiciais para a população está eficiente? Ou essa narrativa política tem mais força que a fundamentação jurídica? Olha, pergunta bem legal. Vamos dar alguns passos para trás para trabalhar ela, porque o cerne dessa questão talvez não seja só a comunicação sobre a decisão, mas sobre o direito. Essa é uma dificuldade muito grande. O direito, ele tem uma resistência por parte da população e da própria comunidade jurídica de facilitar a compreensão do que é o direito para o povo. Então, o direito é do povo, é feito para o povo e o povo acaba não compreendendo. Muito por conta da linguagem. Né? Sim. Vocês estão estudando agora. Né? Como que é chegar numa aula de processo? Já tiveram processo? Ainda não. Vocês vão ter processo com um professor esse semestre maravilhoso. O professor de teoria geral do processo de vocês. Então, quem será? Professor Felipe Geraldo. Muito bom. Mas vocês vão ver como é difícil. São termos que são estranhos. E o processo civil é o instrumento, a ferramenta para viabilizar o exercício de direitos pelo cidadão. Então, como que a gente pode aproximar o direito das pessoas? Né? A gente vai fazer isso por meio da linguagem mais facilitada. Certo. Então, é um processo lento, mas a gente começa a ver que o mundo jurídico abre as portas para a população por meio de uma linguagem mais compreensível. Né? A gente começa a ver isso no Poder Legislativo. Então, hoje, lá na Câmara, sempre que a gente tem um projeto de lei, nós, procuradores que atuamos diretamente no processo legislativo, temos uma responsabilidade muito grande de traduzir no parecer jurídico o que está escrito ali em termos legais para quem quiser ler o projeto de lei e entender qual é a intenção do legislador. E o judiciário tem que também melhorar isso, né? Tornar as decisões mais simples, tornar as decisões mais claras. Isso é um dever deles. Né? A fundamentação, que é um imperativo do ponto de vista das decisões judiciais, ela não é simplesmente colocar ali o amontoado de motivos que estão na cabeça do julgador e esperar que alguém entenda. Não, ele tem que explicar como ele chegou, qual foi o processo lógico que fez com que ele chegasse àquela determinada conclusão. E muitas vezes isso acaba sendo falho. Né? Como advogado, é comum receber decisões judiciais que dificultam até o exercício da defesa. Porque a decisão é indefiro, não verifico os requisitos legais. Tá, mas a minha petição tem 50 páginas. Qual das 50 páginas você se perdeu, Vossa Excelência? Então, a gente precisa de uma maior transparência, eu diria, na fundamentação das decisões. Então, isso é muito importante. E aí vem a parte final da pergunta, né? Como isso contribui para uma narrativa política? Essa é uma questão sensível. Porque muitas vezes, e acredito que até falei isso na sala de vocês em alguma das aulas,
nós, como cidadãos, recebemos a informação de uma decisão judicial e valoramos essa decisão sem compreender os motivos que levaram até aquele determinado veredito, né, do Poder Judiciário. E numa mesa de bar, a gente pode fazer isso. Aquele juiz, meu Deus do céu, onde ele estava com a cabeça, que absurdo. Mas dentro de uma faculdade de direito, operadores de direito, a gente não pode fazer isso, né? E a gente tem que entender que muitas decisões judiciais são questionadas pela opinião pública, pelas pessoas de um modo geral, elas têm uma razão de ser, né? Eu falo muito daquele exemplo, há uns anos atrás, de um sujeito que teria feito um ato obsceno ali, ele ejaculou no ombro de uma pessoa dentro de um ônibus. Vocês lembram desse caso? Que parou o Brasil. Eu acho que eu não lembro do caso em si, mas eu acho que você chegou a citar em sala. Não. Esse é um caso muito curioso, né? Porque naquela época, esse é um fato terrível, é um absurdo. Mas naquela época, era muito difícil tipificar aquela conduta como um crime. E quando o juiz ali não deixou aquela pessoa presa por falta de tipicidade daquela conduta, nossa, o mundo acabou. Todo mundo queria a cabeça daquele julgador, não lembro se era um juiz ou se era uma juíza, mas aquela era a pior pessoa do planeta Terra para a opinião pública. Não era bem assim, né? Estava cumprindo a lei. E o cumprimento da lei... Tem todo um protocolo, né? Exatamente. Exatamente. Não vai simplesmente pegar a pessoa e Exato. matar. O princípio da legalidade. Eu não tenho como punir alguém se aquilo não está previsto na lei. Então, sempre que a gente vê uma decisão judicial, às vezes a gente pode não gostar dela, do resultado, da consequência. Mas os operadores de direito, nós temos a obrigação de tentar compreender para que isso não vire uma narrativa política. Né? Porque o direito não é um instrumento político no sentido politiqueiro. Ele é um instrumento político no sentido de conformação da realidade social, de mudança, de justiça, né? de equacionar as relações sociais. Porém, ele não é algo para ser feito de forma politiqueira. Eu gosto de você, então vai ser desse jeito, não gosto de você, vai ser daquele outro. Então, decisões do Supremo Tribunal Federal. Algumas são polêmicas? Muitas. O Supremo ele tem uma responsabilidade tremenda. Ele é o guardião da Constituição Federal. Ele é quem diz o sentido contido no texto da Constituição Federal. É ele que extrai a norma daquilo ali. Então, existem limites para essa atuação deles? Com certeza. A norma é a própria lei. Que são desconhecidos. Muitas vezes, muitas vezes É ele... um outro código. Uma coisa da própria cabeça, assim, sabe? A gente, na sala de aula, vocês sabem como eu falo. Nossa Constituição. Mas aqui está sendo gravado. Não, brincadeiras à parte, quando a gente trabalha a interpretação como um método criativo, e ele hoje em dia não tem como negar, é uma consequência do movimento pós-positivista, do neoconstitucionalismo, abre-se margem para uma espécie de subjetivismo do Poder Judiciário. Porque é ele que interpreta a norma jurídica. E aí a gente fica numa linha tênue entre interpretação e o ativismo judicial. E esse é um problema hoje. O problema do Supremo Tribunal Federal é a gente conseguir entender até onde é a interpretação e qual é a linha que, quando ultrapassada, configura o ativismo judicial. E isso, gente, não está escrito na pedra, né? Às vezes a gente vai olhar uma decisão e falar assim, puxa, aqui eles saíram completamente do que a lei tinha como referência. Outras vezes, não. Outras vezes eles atuaram de forma correta. E aí, eu quero puxar a sardinha para um poder que é o poder mais importante de todos. O poder legislativo, né? Porque nessa polêmica toda do como aplicar a lei, quanto melhor for a nossa lei, quanto mais clara for a nossa lei, menos espaço teremos para ativismo judicial. Então, uma lei bem feita, no poder legislativo, tem como consequência uma redução do espaço do julgador de criar a norma jurídica contrária ao que está escrito no texto da lei. Então, essa pergunta é muito pertinente. O que tem que ser feito em relação à linguagem no Poder Judiciário, no Executivo e no Legislativo? Simplificação. Né? Trazer uma linguagem que seja acessível para todos. Para que todo mundo leia o texto e fale assim, aqui está escrito que a parede é verde. Sim. Não tem espaço, a parede é rosa, a parede é... Não, tem que estar claro para todo Entendi mundo. perfeitamente bem o que ele quer fazer. Exatamente. Ter clareza na exposição. Perfeito. Tá, joia. Para minha segunda pergunta, um pouquinho mais polêmica. Nos últimos anos, vimos um embate público envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, com acusações de censura e abuso de poder de um lado e defesa da democracia de outro,
na sua perspectiva de professor de direito constitucional, quais são os limites constitucionais entre liberdade de expressão e pretensão das instituições? Já colocou em xeque aqui minha própria cadeira na faculdade. Se não souber responder, não tá fácil. Não, pergunta boa, mas uma pergunta que, infelizmente, eu não vou dar resposta para vocês. Porque eu não tenho uma resposta. Né? Onde está o limite entre a liberdade... Você acabou de falar, né? Existe essa linha aqui, até onde vai, como... Exato. Então, como eu vou saber o que é liberdade de expressão, qual o limite da liberdade de expressão e o que passa a ser um abuso de um direito? Né? Porque o abuso de direito também é ato ilícito. Vocês já devem ter visto isso. Isso é complicado. E aí, volto a falar de transparência. Para eu saber que um juiz determinou que determinada situação não seja exposta, não seja divulgada, eu preciso ver a decisão. Para saber qual foi o fundamento dele. Se eu não souber isso, se não tiver essa transparência do Poder Judiciário em relação às decisões que são tomadas, a coisa fica questionável. E abre margem para criar uma narrativa política. E aqui eu vou ter que fazer um contraponto. Porque, sim, eu preciso ter acesso a esse tipo de informação. Mas nem tudo tem como ser divulgado para todos. Né? Existem questões sensíveis, que é o tal do sigilo. Muitas vezes, os processos que correm no Supremo Tribunal Federal têm sigilo, por conta da situação que está sendo investigada ou do teor da discussão. Então, a gente... ali é um problema que não tem uma solução muito simples. Se querem a minha opinião é que seja mais transparente. Né? Mesmo nessas questões que exigem o sigilo, talvez tenha uma exposição um pouco melhor, uma prestação de esclarecimentos, notas, com uma orientação sobre o que acontece. Isso muitas vezes acontece, o fato é que a gente não acaba não chegando na gente, mas muitas vezes eles explicam o que aconteceu, as decisões são publicadas, então a gente tem acesso à fundamentação, mas ainda é algo que eu acho que precisa ser melhor trabalhado. A transparência, em especial nos órgãos de tomada de decisão, como é o caso do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Certo. Aproveitando o tema polêmico que a Márcia comentou, né, respostas do STF, de uns anos para cá, não digo nem de agora, de uns anos para cá a gente vem tendo muitas polêmicas no âmbito político e o STF acaba se envolvendo em um e outro. E nos últimos meses a crítica ao STF, as decisões, Alexandre de Moraes, Bolsonaro, elas vêm crescendo muito pelas decisões tomadas. Como você vê essas decisões do STF afetando a credibilidade do judiciário como um todo e a atuação dos advogados na sociedade mais próxima à população civil? Boa pergunta, né? Uma excelente pergunta. O cerne dela é a questão da credibilidade, não só do Supremo, mas das instituições de uma forma geral. Sim. Eu, particularmente, acho que todo o embate entre instituições, ele é positivo, né? O diálogo é muito importante, mas quando a coisa começa a perder fundamento ou perde em transparência, como é o caso de muito do que está acontecendo, aí não é diálogo, aí não é um embate positivo para as instituições. É, de fato, a queda das instituições, né? Porque a gente começa a desconfiar de tudo. Tudo parece ser feito de forma muito pessoalizada, aí a gente vai perdendo, de fato, a confiança em órgãos que deveriam ter uma confiança extrema. Quando a gente fala de poder judiciário, o fundamento de legitimidade do poder judiciário não é o voto, não é eu gostar do juiz, não é eu gostar do cara que está no poder judiciário. É o quê? É o critério técnico. E a imparcialidade para ele atuar nesse... Exato. É uma pessoa imparcial, uma pessoa que vai aplicar a lei, vai aplicar uma regra da cabeça dela. Porque o político, no sentido de agente político, o prefeito, o secretário, o governador, o presidente, esse sim toma decisões, muitas vezes, pessoais. Não no sentido de querer privilegiar esse ou aquele indivíduo, mas são projetos políticos. Né? Se eu eleger uma pessoa que tem determinadas bandeiras, ela vai direcionar toda a administração para aquelas bandeiras dela. A outra vai para um outro caminho. O judiciário não tem caminho. O judiciário tem que aplicar a lei. Não é nem em busca de justiça, né? Justiça é um conceito muito abstrato, ele tem que aplicar a lei, que está no texto da lei, porque o texto da lei é fruto de um processo democrático, é fruto da vontade do povo. O legislador, ele tem total representatividade popular. Quem colocou ele lá é a população. Então, a função do Poder Judiciário, ela é, muitas vezes, de aplicar a lei. Quando a gente perde a confiança que ele está aplicando a lei, para aplicar um juízo moral de julgamento, aí a gente pode começar a ter problemas sérios, né? Mas não é só. Hoje, eu vejo até um problema maior quando a gente fala de local. Não aqui, porque aqui a gente ainda tem excelentes juízes, a região é muito, muito boa nesse sentido. Mas eu trabalhei muito tempo no Tribunal de Justiça,
como assessor do desembargador Mário da Caixa. Então, eu trabalhava na segunda instância. E isso, eu pegava decisões de vários locais do estado de São Paulo. E muitas vezes, eu volto a falar daquela questão da decisão não fundamentada. O juiz dava um chutão no processo. Pô, por que eu vou ter um poder judiciário, uma estrutura que é cara nesse tanto, para ter uma prestação jurisdicional não técnica? Esse cara não está lá porque ele foi técnico, não passou no concurso público porque ele tem competência técnica. Ele tem que expor isso, né? A decisão tem que ser fruto, tem que ser resultado desse processo técnico dele de análise de uma demanda. Então, isso para mim é mais perigoso no âmbito local. A gente pensa, ele não avaliou, ele não... Será que de fato ele leu? É o que parece. Parece que não leu. Leu o nome das partes só pra julgar. Você fica com essa situação o tempo todo. Você fala assim, ué, mas peraí, o processo tem 900 páginas. Exato. Ele leu ali. Não mencionou um dos aspectos que traz na petição, foi uma decisão genérica. Não viu uma prova. Aí, Não isso... contestou nada. Quando foi o juiz que leu, né? O estagiário tá ali. Estagiário. Não foi que foi um estagiário. Não, isso é muito prejudicial. Eu acho que isso é muito mais prejudicial do que as questões que acontecem no Supremo para o direito, de uma forma geral, né? E isso, vou ter que fazer também um contraponto, não é só no Poder Judiciário. Esse é um movimento no Poder Judiciário que muitas vezes a gente vê como um reflexo da advocacia. A advocacia também dá uma sacaneada, né? Cansei de ver petições na época em que eu estava no tribunal, e também como advogado, a parte contrária, petições sem nexo, pretensões que são absurdas, má fé na utilização do sistema judiciário, petições extensas. Uma vez me deparei com um processo que a inicial tinha mais de 100 páginas, e era responsabilidade civil de fornecimento de televisão. A televisão veio quebrada. A pessoa colocou de tudo ali. 100 páginas pra isso, meu querido. É que o juiz não vai ler mesmo, então ele... Só pra passar. Mas aí viram... Não, aí o juiz fica... Quem veio primeiro? Não, sim. É o juiz que não lê ou o advogado que não faz um trabalho? Não, ambos estão errados. Mas aqui, né? E a má fé, né? Ele pensa que ele vai passar batido, ele não vai passar batido. Exatamente. E aí é onde o juiz, querendo ou não, o juiz vai pegar um ranço daquilo. Exato. Ele vai pegar um ranço e ele vai falar... Ele olha, pô, 200 páginas, ainda má tenho fé. 600 processos para analisar aqui, vou ter que ler 200 páginas para entender o que esse cara tá falando? Quer o quê? Em Quem tá com a tese, televisão? é Não, obrigação dele. não vai ganhar. Sim. Em tese, é obrigação. Os agentes do judiciário, eles perdem, não a vontade, porque eles não deveriam agir por vontade, mas eles perdem esse amor, talvez, A sensibilidade. a sensibilidade, perfeito, Você foi de perfeita, Marcia. fazer o trabalho dele, ele afeta o judiciário, a instituição, a população, acaba virando uma bola de neve gigante. E a gente chega no que a gente tá hoje. Exatamente. E isso é um problema do direito. Sim. Ou até um problema humano, né? Não é um problema do judiciário. Você vê, o advogado trabalha mal, aí o juiz acaba não trabalhando da forma como deveria, aí o advogado trabalha pior ainda, aí o juiz vem e começa a trabalhar mal, e aí o promotor também, e aí, de repente, toda a comunidade problema puxa o jurídica... outro. O negócio que era pra ser um bate-bola, né? Ó, te vi aqui, resolvi, tal, não sei o que, acabou, é assim. Não, vira Exatamente. Negócio de Vira uma anos. briga. vira uma briga interna. Pois é. Para de brigar ali com as partes e a briga começa interna aqui, porque Exatamente. ninguém faz o que deveria ser. E, que é pago pra fazer. então, puxando um pouco da sua resposta e da sua experiência profissional, você já atuou tanto na área do direito privado, quanto hoje atua na área do direito público. Como você vê, quais são as principais diferenças que você vê na forma de interpretar, na prática do direito, nessas duas áreas? Legal, legal. Eu trabalhei por muito tempo com direito privado, né? Então, como eu disse, eu estava na 29ª Câmara de Direito Privado do Interior de São Paulo, só havia direito privado porque eu era funcionário público que não pode exercer advocacia. E aí agora eu saí do tribunal, estou como procurador e atuo ainda no direito privado no escritório, também sou sócio do escritório, então tem bastante demanda de privado. E são esferas que, assim, são parecidas, porque a gente está falando de direito, mas tem princípios, valores completamente diferentes. Então são atuações bem diferentes. E, infelizmente, na faculdade a gente vê muito pouco da atuação no direito público. Né? O direito administrativo de vocês acho que é um curso pequeno, constitucional é um curso pequeno, e, gente, direito administrativo é gigantesco. Né? Eu acho que é o mais complexo e maior ramo do direito que a gente tem. Quantidade de lei que a gente tem, de resolução, de regulamentação, de princípio, de interpretação da Constituição Federal. Princípio, pelo amor de Deus. Não chora, Marta. Não acaba mais. Assunto delicado. Então são áreas diferentes, Sim. mas acaba sendo direito no final do dia, né? E pô, é muito bacana você ter a oportunidade de conhecer os dois lados, porque às vezes você se acha mais em um do que em outro. Sim. Eu atuei já em penal, fui estagiário da Defensoria Pública aqui da região, inclusive a defensoria aqui da nossa região é muito boa, os defensores são muito bons.
É uma estrutura pequena, ela deveria ser maior para atender todo mundo, mas ainda assim eles fazem um trabalho muito competente com a pouca estrutura que tem. E não me achei que eu não gosto muito da prática penal. O civil, né, o privado, de uma maneira geral, eu acho bem legal, gosto bastante. Vejo que tem margem de mercado para o advogado trabalhar, em especial porque tem muito colega que não sabe o que está fazendo. De verdade, a advocacia complexo. civil, você acaba vendo umas barbaridades. Então, o advogado que se dedica a estudar o civil e trabalhar a complexidade, a amplitude que tem o direito civil, ele vai ter sucesso porque é uma área que tem muita gente atuando, mas a maioria não sabe o que está fazendo. O público é a minha paixão, né? Entender a administração pública, compreender os processos da administração pública, a tomada de decisão com base no interesse público, a justificativa do gestor, isso é muito legal, muito legal. Então, hoje em dia, eu pretendo direcionar minha carreira mais para o direito público por conta dessa afinidade com o conteúdo. Legal. E você demorou para se encontrar aí nesse... Eu não me encontrei ainda, né? Essa é a verdade. Não, o direito é muito amplo, né? Vocês estão conhecendo isso aqui dele, na faculdade. Então, na prática, é muito diferente. E a gente vai conhecendo uma coisa aqui, vai gostando. Quando eu tive um primeiro contato com direito financeiro, por exemplo, vocês nem têm direito financeiro na faculdade, tem? Eu não sei dizer, mas acho que não. Talvez tenha dentro do curso de direito tributário. Foi um assunto que eu achei um porre. De matemática, não tem nada a ver com matemática. Mas, pô, finanças no direito. E hoje é uma matéria que eu adoro. Entender orçamento público, entender como se monta, quais são as regras, quais são as Fez vedações. falta, né? A matéria lá que você não gostou. É, Tá fazendo falta, né? não, Correndo ainda atrás do bem que eu jeito. fiz, né? Hoje em dia eu tenho um contato muito próximo com o meu professor de direito financeiro da USP, o José Maurício Conte. Inclusive, ele vai assistir, porque eu vou obrigar ele a assistir. Por favor. E puxando o seu gancho da Bianca, se você pudesse mudar um único aspecto do funcionamento da justiça brasileira, qual seria? Ah. E por quê? Vamos ver. Funcionamento da justiça brasileira. A demora pode ser uma coisa que eu quero resolver? A demora da prestação jurisdicional é um problema muito complexo, né? E eu vou mais a fundo. Não é nem a demora generalizada. Você acaba tendo algumas varas que são muito demoradas. Então, se eu entrar com um processo para representar a Bianca e cair numa vara X, e o outro para representar a Márcia, mesma questão, na mesma cidade, mas em varas diferentes, uma vai ter a solução em 1 ano, a outra vai demorar 10, 15, 20 anos para ter a mesma solução. Então, essa diferença, ela é muito perniciosa para a justiça de uma maneira geral. E nós, como operadores, seja como advogado, como promotor, como o próprio juiz, porque o juiz também não está contente com o atraso, E né? é isso que o Ele povo não- não entende, né? É. O povo não consegue conectar essa situação. Exato. Se é a mesma coisa em controle, esse é o processo. O meu nossa, já tá já 8 anos, não resolvi, não sei o quê. Como pode ser a mesma questão, os mesmos, né? Tá ali na mesma vara acontecendo, e um vai e o outro... Então, questão de gestão, né? O Poder Judiciário ele tem trabalhado muito para melhorar essa gestão processual, mas é um problema crônico, eu vejo. Tem lugares que demoram muito. Eu estagiei muito tempo no tribunal também, né? Então eu trabalhei em várias que eram muito rápidas, mas eu tinha colegas que trabalhavam no mesmo prédio que nossa, a coisa não andava de jeito nenhum. E precisa ter pelo menos uma tentativa de equilíbrio disso. O TJ São Paulo, pelo menos, tem trabalhado intensamente para resolver. Mas não é uma coisa fácil. É um questionamento, assim, uma crítica, acho que geral, né? Quase todos os entrevistados comentaram que um dos principais problemas do judiciário atualmente é a demora. O Gustavo, ele falou muito disso. O Gustavo Bravo, a gente fez um podcast, ele falou muito das alternativas de conciliação anterior ao processo, né? Antes de você entrar no processo judicial, você fazer a tentativa de conciliação extrajudicial. Ontem a Priscila comentou da OAB Concilia. Acho que tudo são buscas de tentar desafogar o judiciário, a demora do judiciário, então... É cultura, na verdade, né? A amorosidade. Não é nem a questão da morosidade, é uma cultura. Eu tenho a sensação de que o brasileiro é muito litigante. Sim. Então, normalmente a Gustavo pessoa citou isso, né? busca o meu escritório porque ela quer meter o outro no pau. Ela não quer resolver o problema. Barraco. Ela tá com sangue no olho, ela quer acabar com a vida do coleguinha. E isso é cultural, a gente tem que explicar que não, que, pô, entrar com uma ação nesse caso vai gerar mais problema para as duas partes. Não quero saber. Porque A a gente advogada acaba... tem que fazer quase um papel de psicólogo ali, olha, não é bem Nossa, assim, vamos devagar. Mas vai sair o dia que a gente tá gravando isso aqui? Ou vai ser gravou no dia tal? Não. Não, então, hoje eu tive uma reunião com o cliente. Eu tentei de todas as formas evitar que ele entrasse com a ação. Mas não, ele
quer prejudicar o amiguinho. É. Aí você tem que também, como profissional, saber colocar um limite, né? Então, ó, se você for nesse sentido aí de quiser só querer prejudicar o outro, de querer má fé, eu não vou atuar. Né? A minha proposta é tentar uma conciliação, se não der, aí você procura um outro profissional para fazer essa chincana que você tá querendo fazer. final- E quando isso prejudica. acontece quando são advogados? Ah, esse é o pior cliente. Nossa, eu já advoguei com advogado. Quando ele fala, você não quer, você fala, não, obrigado. Eu Pior tive que o cada cliente, coisa. advogado é cliente e juiz. Nossa, Nossa. não é que eles não vejam. Nossa senhora, é muito complicado. Ele mesmo quer decidir, né? Ele E não já vem com a entende. solução, ele já vem Cara, com a solução. Você vive isso, Ele tá como é que acostumado você a não todo sabe que decidido, é não assim? ser decidido por ele. Ele vem assim, Exatamente. você vai fazer isso, você vai seguir desse jeito aqui. E que vai umas dar bom. dúvidas, assim, fala, cara, você é juiz. Você sabe que vai demorar 15 dias. Ah, Não era pra você saber sobre isso? não, precatório. O juiz tem um precatório lá, vai demorar. Não adianta querer apressar, porque vai demorar. Há quanto tempo, doutor? Ah, 10 anos, cara. Você demora lá pra falar com você. É difícil. Difícil. É. Brincadeira da parte, meus clientes são. Eu adoro vocês. Mas é complicado. As pessoas não têm paciência, não tem. Onde eu trabalho, as pessoas chegam, tipo assim, fez um negócio hoje, amanhã eles já voltam porque eles querem o resultado. E aí, já saiu. Hoje, ainda bem que não vai publicar o dia. Hoje é não sei quanto de abril. Não, hoje o cliente me acordou. Nossa. Acordou não, né? Já era quase 9h30 da manhã. Ele fechou comigo ontem. Mandou os documentos ontem à noite. E ele me perguntou assim, 9h30. A liminar já saiu? Ah, claro. Com certeza. Primeiro, quem garante que você vai ver, cara? Segundo, eu nem tomei café. Calma. Eu nem tempo de ler, nem abri o PDF Já ainda. saiu a libido. Não, mas é. As pessoas têm muita pressa e elas não conseguem entender que nem tudo depende da gente também, né? Sim. Nem tudo. E essa pressa mata. Cansa, gente. Inclusive, estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje e eu te pergunto a pergunta de $1 milhão. Qual tem sido o seu legado? Puxa, é difícil, né? Eu tenho 26 anos. Então, eu tô começando a estudo do direito em si, entendendo como eu posso atuar, como eu posso ajudar. Eu tenho, nos últimos anos, né? Eu tô formado há 3 anos. Tenho visto que onde eu atuei, eu consegui colocar um pouquinho dessa sementinha da transparência na linguagem. Então, no Tribunal de Justiça, os votos que eu auxiliava o desembargador a elaborar, a compreender o processo, sempre tentei fazê-los de uma forma que ficasse claro. Ó, a decisão é boa para você ou ruim para você, porque esses são os motivos. Então, aqui o documento X, Y, Z. Acho que cumpri bem o meu papel lá como assistente nesse sentido. E agora, como eu tenho uma posição um pouco mais autônoma dentro da Procuradoria do Legislativo de Atibaia, eu sempre tento fazer pareceres e conduzir o que dá para ser conduzido dentro da Procuradoria nos processos legislativos, de forma a tornar clara a legislação do município, né? Então, esse ano, por exemplo, a gente teve uma briga muito grande com alguns órgãos da Prefeitura sobre projetos de lei que versavam sobre salários de funcionários. Porque mandavam o projeto com um monte de coisa. Então, o projeto tinha 60 artigos. E no meio lá tinha um aumento. Pô, isso não é transparente com a população, sabe? A população não vai ler esses 50, 60 artigos para entender o que está tratando naquele projeto. Se eu estou falando de salário, que eu mexer no bolso do cidadão, para aumentar imposto e tal, isso aqui tem que ter um projeto específico, né? Lei específica. A Constituição fala em lei específica. Então, a minha tentativa, o meu legado, um dia será, né, justamente dar mais transparência para a atuação no direito. Seja no legislativo, enquanto eu estiver atuando no legislativo, no judiciário, quanto eu atuei, quanto posso atuar lá na frente. E na advocacia, é o papel de traduzir para o cliente o que o direito garante a ele. E na sala de aula, eu tento, não vou muito bem nessa parte, confesso, Vai sim. mas colocar na cabecinha dos alunos essa mensagem de que o direito é pra gente, é feito pra gente. Então não pode ser uma coisa esquisita, não pode ter uma linguagem nada a ver. E por mais complexo que ele seja, nós temos o dever de compreender para traduzir isso para a população. Porque estamos numa situação muito privilegiada, né? Sim. O direito é para todo mundo, mas não é todo mundo que entende. Então a gente tem um dever, uma missão Com certeza. de passar isso para quem necessita. Muito bem. Perfeito, maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Mais algo? Ah, se vocês me deixarem falar aqui, eu vou até... Gostaríamos. Gostaríamos, mas ficamos para um próximo episódio com novos assuntos e novos assuntos polêmicos. Mais polêmicos. Porque certeza. falamos de Felipe e falamos de polêmica. Exatamente. Aqui está super contido. Se vocês verem em sala de aula, Eu dou uma causadinha em sala de aula.
Pouca coisa só. Então é isso. Chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais informação sobre o nosso convidado de hoje estarão nas nossas redes sociais. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. A gente planejou muito pra você estar aqui. Olha, só. E é isso. Espero que vocês curtam, comentem e se inscrevam no nosso canal. Não esqueçam de compartilhar com as pessoas que vocês acham que vão gostar. Mandem, foram temas interessantes, então informem outras pessoas. Por favor. E ativem o sininho. E os amigos, escrevam nos comentários que vocês vieram por ele. A gente tem uma missão, que é bater Olha 400 visualizações. Só pro vídeo ser mais assistido que o do professor. Júlio. Bota esse mil, pelo amor de Deus. Queremos mais. É isso. É isso, tchau, tchau.